Mark Cerny deu as caras e tem patente nova envolvendo o PlayStation, mas é um PlayStation 6? É um PlayStation 5 Pro? É um PlayStation 5 Slim? Ou necessariamente é uma tecnologia que poderia até mesmo estar ou ir para o PlayStation 5? Vamos comentar sobre a patente da PlayStation assinada por Mark Cerny. Bem-vindos ao DG, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião, mas a gente vai dar assim uma escovada de bits, explicar um pouquinho mais de detalhes sobre esse vazamento de patente. Como a gente sempre diz aqui no canal, não existe vazamento de patente, porque patente não é segredo, a patente é pública. Então houve uma descoberta de patente aí do Mark Cerny. Sim, é referente a um sistema de aceleração de Ray Tracing para jogos, mas não necessariamente que inclui exclusivamente o universo PlayStation como um todo. Ficou curioso agora e a gente vai contar tudo pra você. Antes de mais nada, tudo bem contigo, meu amigo? Estamos há uma semana sem fazer vídeo. Quem é mais assíduo aqui do DG já achou que a gente tinha falecido, dado óbito. Mas fica tranquilo que é uma parada que vai evoluir bastante, tem um planejamento bem bacana. Você vai ver novidades aí dessa semana nesse canal, mas não vamos falar disso, é claro, é óbvio, é lógico. Vamos falar da patente do Mark Cerny, do PlayStation 5, do PlayStation 6, do PlayStation Pro. Cada hora vai lançar um PlayStation a cada 5 minutos. E a Sony começou a vender de verdade dela agora, né? Lembra da crise de componente? Enfim. Passa o capítulo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, isso é obrigatório. Se quiser um pouquinho além, curtiu a informação, você pode fazer parte aí do padrim.com.br/DetonandoGeek, a nossa campanha de financiamento coletivo. Somos um canal independente, ou através de uma doação pontual no pix@detonandogeek.com, deixando seu valeu, se tornando membro desse canal. É claro, é óbvio, é lógico. Mark Cerny fez uma nova patente. Toda vez que o Cerny entra no cenário, parece que vai acontecer alguma coisa nova, um equipamento novo, uma tecnologia inovadora, algo super, ultra, mega power delirante como o SSD NVMe do PlayStation 5, mas calma. Trata-se de uma patente sobre aceleração de hardware. Vamos discutir ela primeiro. Você está vendo algumas imagens da patente aí. É tudo muito bizarramente não identificável pelos desenhos. Aliás, o Mark Cerny tem um problema muito grande com diagramas. Apesar de ser lógico e correto, tá muito estranho, mas a gente explica para você basicamente do que se trata. A aceleração aí de Ray Tracing é para aprimorar ou gastar menos desempenho, ou seja, ganhar desempenho. Qualquer uma das duas. A questão aí incluída é que não se trata de uma força bruta, não é um estilo NVIDIA de ser, de carregar mais uma tonelada de hardware para o processamento efetivo bruto da carga computacional provocada pelo Ray Tracing. A ideia de Mark Cerny é um pouquinho mais sofisticada, envolve algoritmo, detecção de algumas paradas. Sim, existe o hardware de RTU, a parte de a unidade computacional separada para o processamento de Ray Tracing, mas ela usa e se baseia mais em algoritmos. A ideia básica de tudo isso, esses desenhos malucos que você está vendo aí, refere-se a que Cerny identificou um problema a qual ele transaciona raios, ele faz intersecção de raios de luz em todo o jogo, numa animação global, por exemplo, ou em reflexo. A intersecção é basicamente o transacionamento de raios que acontece, ou seja, a simulação do sistema de iluminação realista que Ray Tracing traz pra gente. Dessa forma, a gente transaciona, às vezes, mais raios do que precisa em uma malha 3D. Cerny tenta, com essa solução que está na patente, detectar quais os raios reais ele precisa processar. Paralelamente, através de computação assíncrona, os processadores de shaders da engine e a GPU vão trabalhar normalmente, mas
um ou dois RTUs, unidades de processamento de Ray Tracing, poderão ser dedicadas a detectar a intersecção, se ela é válida ou não. Caso ela não seja válida, essa intersecção é descartada e não processada pela engine através dos seus shaders. Isso faz com que economize o processo computacional e só realmente renderize aquilo que é preciso na tela. Um exemplo hipotético do que poderia acontecer é uma malha, por exemplo, um espelho no jogo que é refletivo, mas a borda dele seria de vidro, é translúcido, ou seja, não tem intersecção no vidro, porque a frequência de luz passa por ele. Existe algum reflexo em si, mas vamos imaginar que ele é 100% translúcido. Processar em volta a moldura de vidro do espelho, processar por Ray Tracing, você estaria gastando intersecções de raios e processamento computacional em demasia. Então você economiza. De certa forma, CERN quer controlar o traçado de raio e impedir que se processe mais do que precisa. Dessa forma, ele diminui a carga computacional, acelera naturalmente, porque ele consegue produzir mais raios, intersecções reais, faz com que ou o jogo fique com a apresentação de Ray Tracing melhor, ou o jogo fique com mais performance. Qualquer um dos dois lados. A base computacional explícita na patente, a gente pode verificar nitidamente, a qual é obrigatória em uma patente, por mais óbvio que seja, mas faz parte do documento patente em si. É preciso que o engenheiro, o inventor da ideia, coloque detalhadamente e exemplifique até aqueles tópicos mais intuitivos, aquela coisa que ninguém precisava saber, porque tem que estar lá escrito, delimitado. Lá, Mark Cerny envolve que, para além do próprio sistema PlayStation, a patente é para sistemas computacionais de qualquer espécie. Inclusive, ele cita Microsoft e os consoles Microsoft, Nintendo, Google e outros sistemas operacionais, incluindo Linux. Dessa forma, Mark Cerny coloca que, sim, você pode usar aceleração de hardware e, sim, você pode talvez não até utilizar, dependendo da aplicação que você coloca. E o que ele quer dizer com isso, nessa apresentação, é que isso não envolve necessariamente a construção de um novo equipamento para que isso possa existir. Dessa forma, a gente descarta um pouco a ideia de associar isso ao novo equipamento PlayStation 6, porque realmente a solução é muito mais no sentido algoritmo e poderia ser explorada na atualidade com o hardware que tem hoje e não necessariamente dependeria da construção de uma nova invenção de silício para que isso funcione. Isso não quer dizer que esteja descartada a ideia de que isso possa ser para um equipamento futuro. Eu só estou falando que associar isso exclusivamente com o equipamento futuro não existe uma lógica computacional correta, porque ele atende o presente. Essa solução de CERN poderia estar empregada no próprio PlayStation 5 e ela poderia, num futuro, chegar lá para acelerar utilizando até mesmo os RTUs do próprio PlayStation 5. Ou talvez já até esteja, nós não sabemos, porque uma patente também não é vinculada a um lançamento. Não é obrigado a fazer uma patente antes de criar uma tecnologia, bem como você pode fazer depois do que ela já exista. A patente é um componente documental jurídico para que a empresa seja proprietária daquela ideia e ganhe royalties caso alguém utilize. Não necessariamente está atrelada à produção da coisa. Então, nós poderíamos já estar utilizando esse tipo de tecnologia no próprio PlayStation 5, incluindo talvez alguns jogos como The Callisto Protocol, que teve aí uma associação de Ray Tracing um pouco até superior do próprio Xbox. Mas isso é só especulação, não é uma afirmação, desde já falando isso. É claro, poderia se tratar de uma evolução das RTUs do PlayStation 5 para um próximo PlayStation 5 Slim, Pro, intermediário ou como você quiser chamar. O fato e de fato é que nós estamos tratando aqui de um documento que explora uma ideia computacional, algorítmica e que pode ser implementado em qualquer dispositivo existente hoje no mercado, capaz de renderizar um shader, mesmo que tenha limitação de RTUs. Mas com RTUs ele vai muito além. Tocando até mesmo na ideia de CERN sobre essa ideia de detectar
as intersecções de raio para produzir menores intersecções possíveis e ser assertivo, dispensar aquilo que não é necessário, não é uma ideia tão inovadora assim, já é presente em sistemas de Ray Tracing através de software mais ou menos parecido com isso. Então, é uma inspiração e talvez uma evolução. Também não há como dizer que algum outro sistema de Ray Tracing já não o utilize, porque não é uma ideia tão difícil de ser imaginada. Mas, de qualquer jeito, é uma ideia boa, é uma ideia que potencializa. E, mais uma vez, concluindo e associando ao nosso vídeo, que você não assistiu, assista, Ray Tracing Ouro dos Tolos. Ray Tracing ainda não é uma tecnologia presente, tanto é que os maiores inventores, engenheiros e os profissionais da área ainda precisam e trabalham para aprimorar. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Pode ser que seja de um PlayStation 6, mas isso também caberia num 5. Eu sou o Goticose e até a próxima.